Opa, minha gente, como é que vocês estão? Eu hoje, como vocês acabaram de ver nessa mini abertura que eu acabei fazendo, irei falar sobre Don't Hug Me, I'm Scary, ou Não Me Abrace, Eu Estou Assustado. Que de começo assim, se você olha um pouquinho de fora, você até pode dizer que isso seria um pouco infantil. Se você realmente olhar os traços, lembra-me mais desenhos animados para criança. Mas vai por mim, isso não tem nada de infantil. Tanto hoje eu irei explicar cerca de 6 capítulos que tem essa saga, que sério, muita coisa acontecendo e muita coisa que eu devo falar aqui e tentar explicar um pouco mais essa história para quem não conhece. E se você for novo no canal ou coisa assim, já considere se inscrever. E claro, se você já está acostumado com esse tipo de vídeo, não esqueça também de deixar o like e também compartilhar o vídeo, pois eu não vou enrolar muito aqui, pois hoje eu irei falar sobre Don't Hug Me, I'm Scary. Para o início de tudo isso, eu tenho que apresentar primeiramente os 3 personagens principais dessa obra, que são o Duck Guy, o Yellow Guy e o Red Guy. E assim se iniciará o primeiro episódio de toda essa saga, onde basicamente parece um tipo de cantoria falando sobre a criatividade. What's your favorite idea? Mine is being creative. How do you get the idea? I just try to think creatively. A música vai seguindo conforme a bizarrice vai, digamos que aumentando, porque como a gente está no primeiro episódio, digamos que aqui começa as coisas a ficarem meio leves, mas sério, isso aqui vai piorar conforme o tempo. Mas estranhamente, em alguns pontos, parece que a música tenta deixar o Yellow Guy todo pra baixo, porque em alguns pontos fala sobre a cor favorita, e quando ele fala dele, fala que a cor dele não é criativa, ou simplesmente quando ele fala que fez um quadro, simplesmente o papel taca tinta em cima. Só porque sim, sem nenhum motivo aparente. E a música continua prosseguindo falando um pouco mais sobre a criatividade em pinturas ou algo assim, até que ela extremamente muda um pouco e fica muito estranho. Eu acho que vocês sacaram do motivo de eu não falar que isso aqui é um tanto infantil. E olha que ainda estamos no primeiro episódio, porque isso aqui, digamos, que vai aumentando um pouco mais o nível. Mas por enquanto, vamos prosseguir para o capítulo 2, que no final eu explico um pouco mais sobre tudo isso. Esse episódio, digamos que começa de uma forma, digamos, um pouco mais simples do que o anterior. Ele começa com os personagens principais de frente a uma televisão, dizendo que eles estão esperando o programa deles começar, só que acha que não daria tempo pois estava demorando muito. E por eles terem tocado no assunto envolvendo o tempo, um relógio começou a conversar sobre o que seria o tempo. E assim com mais uma canção, digamos que até que legal. Mais uma vez a música seguiria normal, se não fosse por um simples detalhe, pois o Red Guy começa a fazer certas perguntas sobre o tempo, mas o relógio parece não estar curtindo muito, e eles continuam a canção como se nada tivesse acontecido. Não seria só o Red Guy, parece que todos os personagens, quando tentam ir no clima da música e falar algo que envolve o tempo, o relógio basicamente os repreende muito. Como se você tentasse ir no clima da música e não ajudasse, só quem pode cantar é o relógio em si, e isso é meio estranho. Fora toda essa estranhice, apresenta um personagem, digamos que importante, apresenta o pai do Yellow Guy, que ele diz ter sido alugado. This is my dad. Aqui eu já tenho que falar alguns pontos que acabaram acontecendo nessa fita que, se você prestar atenção, são bastante estranhos e peculiares. Como em certo ponto aparece eles basicamente presos, sendo forçados a assistir alguma coisa, que por aí já seria um ponto bastante estranho. Novamente, quando o Yellow Guy fala do pai dele, ele diz que o pai dele é um computador. That is a computer.
Look at the time! E aqui a música continua prosseguindo, só que vai ficando, como eu disse, cada vez mais bizarra. Até que em certo ponto eles aparentemente não estão mais aguentando cantar sobre o tempo, e eles começam a falar que o tempo talvez seja só uma percepção humana que foi criada. Só que o relógio não gosta muito disso, e acelera o tempo deles, ao ponto deles derreterem. E assim nós descobrimos que tudo isso não fazia parte simplesmente do programa deles. E é aqui que digamos que a história começa a desenrolar um pouquinho mais, porque se vocês perceberem, a data 19 de junho nunca muda em cada episódio. Agora que aqui apresenta um novo personagem chamado Roy, que seria o pai do Yellow Guy, que extremamente teve um foco a mais, mas isso vocês vão entender um pouco mais para frente. Então, este episódio começa com eles basicamente fazendo um piquenique. O Red Guy diz que finalmente é um ótimo dia para eles terem saído de casa e aproveitar um pouquinho. Porém, o Duck diz que fez um piquenique de frango e ele é um pato, mas não vou entrar nesse assunto, mas tá bom. Até que uma borboleta aparece e ele acaba matando ele. Só que o Yellow Guy acaba se sensibilizando muito com isso e acaba correndo pro meio da mata muito chateado. Até que ele acaba subindo numa árvore ficando muito chateado e aparentemente uma borboleta começa a perguntar o porquê ele está chorando. Ele explica o que houve e começa simplesmente uma canção falando sobre o amor e como ele é importante. I feel tingly. Yes, that's love, my friend. And it's time for you to learn all about it. Bem, como todos nós já sabemos e acabamos já se acostumando, a música começa a ficar num clima muito estranho, até que simplesmente ele acaba falando que o amor é tão importante que ele acaba servindo como sacrifício de um ritual para um deus do amor. This is your chance to start anew, and all we're asking you to do is change your name, clean your brain, forget about anything you ever knew. and your heart will vanish home. And our love will never go. Now wear this ring And join the king. and you will never be alone. Oh, there you are. E no final desse episódio a gente acaba descobrindo que tudo isso não se passou apenas de um sonho basicamente bem bizarro do Yellow Guy. E os outros dois acabam falando que ficaram procurando ele o dia todo e no final deram ovo para ele se desculparem. For me? Pesky bee. E digamos que esse episódio não teria muito sobre o que comentar, então sem mais enrolar, vamos para o próximo. O episódio começa com ele jogando aparentemente algum jogo de cartas no meio da mesa da sala ou algo parecido, até que eles pegam uma pergunta e o Red Guy lê, e a pergunta diz qual seria a maior coisa no mundo, e eles acabam olhando para um globo esperando que ele comece a cantar sobre a música, só que em vez do globo cantar, acontece algo diferente. Wow, look! I'm a computer. I'm a computer guy. O computador simplesmente interrompe o que eles estavam esperando, que seria o globo, que faria bastante sentido para falar qual seria a maior coisa do mundo, e começa a cantar uma canção sobre a internet e a tecnologia.
Porém, essa estranha música parece que tá aí de uma forma meio forçada, pois aparentemente os personagens não queriam ver ela ou simplesmente não queriam saber sobre a internet neste momento. Tanto que nesse episódio, vários momentos o Red Guy tenta falar alguma coisa e o computador simplesmente o corta. Até que de tanto ser cortado, o Red Guy decide tentar pôr um fim nisso, só que meio que o computador dá uma leve surtada. Corta para eles dentro do mundo da internet e o computador falando como funciona o mundo digital. Só que a partir de um ponto o Red Guy começa a questionar novamente, até que simplesmente nada começa a fazer sentido. Assim que o Red Guy decide abrir a porta ou simplesmente uma metáfora para ele sair do programa, ele acaba entrando em um lugar onde tem basicamente uma versão de baixo orçamento do programa dele. Aqui eu já tenho que explicar um pouco mais sobre o que está acontecendo, simplesmente tentar entender um pouco mais sobre essa história. Em vários momentos a gente pode ver durante esses poucos episódios que a gente acabou vendo que tem algo estranho acontecendo, seja a falta basicamente de usar as coisas interrompendo a fala de qualquer personagem ou simplesmente forçando eles a aprender algo ou algo assim. E como a gente pode ver agora nesse exato momento, sim, é um programa, pois até mesmo o Red Guy olhou e viu até mesmo uma versão meio que de baixo orçamento ou mais real life que nem do programa dele. Digamos que o Red Guy ele foi o primeiro a perceber que tinha alguma coisa errada no meio de tudo isso, e como foi ele que acabou percebendo primeiro, digamos que ele foi o primeiro a ser explodido a cabeça. Isso também pode falar pelo fato de ele estar olhando de fora tudo o que está acontecendo, pois ele finalmente está vendo de outro ângulo que tudo aquilo não faz sentido ou que tem alguma coisa muito estranha errada. Se vocês prestarem bastante atenção enquanto ele está na cadeira, lá no fundo se encontra uma pessoa observando ele, exatamente, Roy, o pai do Yellow Guy, que resumindo seria o produtor ou diretor de todo esse programa, e isso vocês irão entender um pouco mais para frente. E aqui as coisas começam a ficar extremamente bizarras, pois aqui os dois começam a falar que tem algo estranho, tem algo faltando, o que com certeza seria o Red Guy, pois os três sempre estavam juntos. De alguma forma, os dois parecem não ver tanta diferença ou algo faz com que eles não vejam. Mas continuando, aparentemente eles estão na cozinha, vendo que tem algo faltando, mas de repente uma torrada começa a cantar sobre comida e alimentação saudável. Let's get healthy now. E aqui digamos que quem começa a questionar tudo o que está acontecendo, em vez de ser o Red Guy, agora seria o Duck Guy, e começa a ver que as coisas não parecem estar indo tão bem e que eles são basicamente forçados a aprender coisas que acham que eles não queriam. E o telefone tocando, digamos que seria uma metáfora, dizendo que o Red Guy estaria tentando falar para eles saírem dali, só que alguma coisa está impedindo, ou alguém. The cat flap. That doesn't make sense. Do be healthy.
A música continua tentando forçar o Duck Guy basicamente a continuar indo no ritmo da música, mas ele mesmo diz que parece que tem algo muito estranho e ele começa a questionar ainda mais sobre o que tudo isso está acontecendo. Great, but maybe we should wait before we put it on the plate, or it could be too late for your... E aqui dessa vez quem desaparece é o Duck Guy, deixando Yellow Guy sozinho, e estranhamente a comida fala que tem uma receita nova para ele experimentar. Cheese makes your teeth go grey. How about some onion paste? Looks like one. Have a taste. That wasn't onion paste. You shouldn't eat food from a stranger's plate. 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 Yellow Guy acabou comendo o próprio Duck Guy. Certo, esse episódio aqui digamos que foi um dos mais bizarros da primeira vez que eu assisti e eu acho que pra vocês também tem sido, então aqui eu já tenho que explicar muita coisa. Esse episódio sim prova que tem uma coisa muito errada acontecendo, envolvendo até mesmo o Roy, porque se vocês prestarem bastante atenção quando o Duck Guy começa a questionar e bater na câmera, vocês vão ver lentamente lá em cima que quem está observando eles durante todo esse programa é o Roy. E nesse mesmo frame a gente pode ver levemente o Red Guy lá, dizendo que mesmo que ele não queira, ele continua participando do programa, nem que seja só para tentar ajudar os seus amigos a saírem de lá. E parece que o Roy não gostou muito dos questionamentos de Duke, e ele foi mais uma vez saído do programa, que nem Red Guy, só que digamos que foi de uma forma mais grotesca. Este episódio começa com Yellow Guy chorando e revendo os momentos com seus amigos e dizendo que sente muita falta deles antes de dormir. Até que o Abajur começa a tentar cantar uma canção sobre sonhos, só que depois de todo o ocorrido que houve com Yellow Guy e seus amigos, acho que ele não tá com muita paciência sobre isso e decide só ignorar. Só que o Abajur continua insistindo até que infelizmente ele começa a cantar. E dá para ver em vários momentos que o Yellow Guy simplesmente não quer mais saber de música, até que em certo ponto ele parece se afogar em óleo nos sonhos, e quando ele vê na vida real e acaba acordando, ele realmente está se afogando. Can you file these files, please? E aqui somos cortados para o Red Guy, e aqui eu já tenho que explicar algumas coisinhas, porque bem, vocês se lembram no final de um último episódio que a gente acabou vendo o Red Guy saindo pelo que parece de uma cabine telefônica? Isso que iremos ver agora será a origem do programa e basicamente um flashback que iremos ver, onde Red Guy acorda de um sonho ruim e acaba falando pelo que aparentemente o seu patrão seria legal se esses papéis começassem a cantar, pois aparentemente ele tem uma vida muito monótona, mas todos aqueles Red Guys ao redor acharam isso simplesmente muito chato. Então para meio que afogar as mágoas, ele decide ir para um bar, e lá ele vê todos os vários Red Guys que trabalham na empresa bebendo e se divertindo, menos ele.
ele, até que ele vê um palco e decide sair um pouco dessa vida tão monótona e ser um pouco mais criativo. Então ele simplesmente vai no palco sem roupas e começa a cantar uma música sobre criatividade. Sim, exatamente, a primeira música que a gente viu no primeiro episódio. Being creative, how do you get the idea? I just try to think creatively. When you look at this orange, tell me please, what do you see? It's just a boring old orange. Or maybe to you, but not to me. All I see is silly face, walking along and smiling at me. I don't see what you mean, cause you're not thinking creatively. Really not good. E todos basicamente da plateia e Red Guys começam a vanhar falando que a música é muito chata e que eles não têm tempo para isso. Todos menos uma pessoa. Menos Roy. Stop now, friend. Your voice. E logo após isso, Red Guy é teleportado ou parece ir para um lugar onde não tem nada além de brilho, até que ele decide andar e explorar mais um pouco. E ele acaba encontrando uma máquina que dá para ver tudo o que está acontecendo no programa, ou seja, essa é a máquina que controla e faz tudo o que faz acontecer dentro dos programas e dos episódios que a gente acabou vendo. E isso é comprovado mais ainda quando basicamente o Red Guy começa a apertar uns botões e todos os bichos que basicamente cantaram antigamente nos episódios acabam aparecendo, então ele decide finalmente pôr um fim em tudo isso. Porém, quando ele decide fazer isso, alguma coisa ou alguém o impede. Exatamente, Roy. Red Guy era um cara que, digamos, não tinha o melhor emprego do mundo e que, digamos, que os chefes papeladas pegavam muito no seu pé na época. Então ele dizia sempre ter um sonho basicamente de ter um programa, mas onde basicamente um dia ele tentou sair dessa monotonidade que ele tinha no dia a dia, ele foi vaiado por todo mundo, menos por uma pessoa chamada Roy. Roy, que se você ver durante o programa, ele digamos seja um patrocinador bem grande de produtos onde simplesmente tem bastante comida ou coisa assim, jurou que iria trazer um programa com muito dinheiro e fama para ele. E digamos que os métodos de Roy, digamos que não foram os melhores. E logo após isso ele decidiu finalmente ligar para o Roy e ver como seria o programa. E ele decidiu se encontrar com ele dia 19 de junho de 1955. Só que quando eles se encontraram, bom, digamos que a coisa não saiu muito bem. Pois Roy, de uma forma sádica, queria que todas as pessoas que fossem participar do programa vivessem pelo programa e sem questionar. E eles começaram finalmente a gravar tudo isso e começaram a ver o erro que tinham cometido. Mas Roy, de alguma forma, quando eles finalmente se percebiam no que tinham se metido, de alguma forma fazia com que eles simplesmente esquecessem ou apagassem a mente deles. Mas os questionamentos sempre viam quando eles acabavam gravando e viam as coisas que acabavam acontecendo. E digamos que para ele continuar observando eles enquanto estava no programa, ele acabou criando esse personagem chamado Roy, ou simplesmente o pai do Yellow Guy. E Red Guy foi o primeiro a perceber tudo isso, que mesmo após ter sido apagadamente, ele ainda conseguia sentir que tinha algo errado. E após isso, ele finalmente conseguiu cortar todos os seus laços com o Roy e ajudar os seus amigos para criar o seu próprio programa. E agora eles seriam livres para poder se expressar da forma que queriam, sem ter alguém observando, e poderem ter o programa que tanto quis. Junto, claro, de suas cores favoritas.
E isso, meus amigos, foi Don't Hug Me, I'm Scary. Que sério, eu amei muito de verdade ter contado toda essa história, que eu tava com um pouco de saudade de falar sobre alguns temas um pouco mais profundos assim. E claro, lembrando que tudo que eu falei aqui é apenas uma teoria com base no que eu entendi e sobre o que eu assisti sobre tudo isso. Se você entendeu alguma outra coisa que eu não entendi ou simplesmente quer comentar sobre o que você achou sobre tudo isso e sobre Don't Hug Me, pode estar comentando aí, cara, que eu prometo estar lendo de verdade. Fora que toda a cinegrafia, todo esse tema que cada episódio vai colocando, digamos assim, um pouco infantil, entre muitas aspas, e vai virando um gore um pouco mais pesado com essa história por trás, simplesmente fez eu amar tudo isso de verdade e ser uma experiência, digamos que um pouco diferente. E claro, se você tá querendo tirar suas próprias conclusões, o canal oficial vai estar aí embaixo para vocês darem, claro, uma olhada. Mas bom, meu povo, eu vou me despedindo aqui com vocês, eu espero de verdade, de coração, que vocês tenham curtido o vídeo. Se você veio até aqui, eu queria agradecer 2 vezes mais. E claro, se você também estiver considerando compartilhar esse vídeo, porque sério, deu um pouquinho de trabalho, se inscrever e deixar o like, é claro, como sempre, eu iria estar agradecendo muito mais. Então é isso, meu povo, não esquece de estar comentando sobre tudo isso, e eu vejo vocês numa próxima, bye bye.